Você conhece o Java Lite? É isso mesmo. Muitos não sabem, mas existe um Java que é um pacotinho de frameworks e bibliotecas um pouquinho enxuta, tá? É como se fosse um mini Spring Framework para JDBC e para MVC e para alguns pacotes mais usados no dia a dia. Por exemplo, a gente tem a parte de JDBC e SQL puro, que é bem complexo, um pouquinho de se trabalhar. A gente tem a parte do JPA, do Spring Data, Hibernate, que abstrai tudo e facilita. E no meio, nós temos implementações de várias empresas para usar o JDBC e fazer uma conversão de objetos para facilitar o trabalho. Eu já participei de várias empresas onde cada empresa criava o seu próprio mini framework para facilitar rotinas do dia a dia, mas talvez as empresas não sabiam que existia um Java Lite, tá? Onde você não precisa configurar um framework grande, como Spring, Hibernate ou algum outro do ecossistema Java, e sim apenas baixar uma biblioteca, que é um mini framework, para você começar a usar a parte de persistência ou a parte de MVC, alguma parte de REST, bem enxuto e bem pequenininho, tá? Sem precisar de grandes mudanças no projeto, sem precisar fazer várias configurações, sem precisar aumentar o tamanho do projeto pelo carregamento de bibliotecas, tá? Vamos conhecer um pouquinho do Java Lite, tá? Eu vou aqui na tela para vocês, vamos aqui para minha tela, tá? Aqui na minha tela, a gente vai lá para o Google um pouquinho, vamos lá. A gente vai aqui, ó, Java Lite. Tá? É esse aqui, ó, javalite.io, tá? Então a gente tem aqui alguns módulos deles, mas vamos acessar aqui pela página oficial, tá? Então aqui a gente tem algumas das bibliotecas, ó, né? Algumas empresas que estão usando. Para facilitar para quem está vendo, tá? Eu vou traduzir aqui porque muita gente que está na área de programação não tem uma leitura em inglês, tá? Então vamos lá. Ó, o Java Lite está em uso ativo por muitas marcas que você conhece, por exemplo, o Amazon Web Services, Yahoo, eBay, Edovo, GoDaddy, né? Groupon e outras aqui, outras marcas famosas, né? Aqui tá as mais famosas só. O pessoal gosta de saber e coloca, né, o que é mais famoso aqui como referência. Tem a parte de contribuição, fontes, documentação, tem o blog e aqui a gente tem alguns pacotes ou subentende como pacote, biblioteca ou módulos, tá? Ou um mini framework, tá? Todos esses nomes aqui acabam se referindo à mesma coisa, que é uma parte, né? No caso aqui, esse ativo, ou esse módulozinho, ou esse mini framework, o que ele faz aqui, tá? É um Java ORM leve e rápido, tá? Escreve a menor quantidade de código que você realmente entenderá. Então, assim, o que é o ORM no Java? É um mapeamento objeto relacional, tá? Por exemplo, como Spring Data, Hibernate, JPA, onde você mapeia uma classe, ela gera a tabela no banco de dados e você consegue fazer toda a persistência daí usando a partir da classe e as implementações do framework. Mas, por exemplo, vamos supor que você tem lá um projeto, você não pode colocar um framework grande dentro dele. Você quer usar a parte de JDBC. E existe a parte do JDBC do Spring, que é extremamente famoso. A partir do JPA você também consegue trabalhar com SQL puro 100%. Mas se você ainda não for o teu objetivo trabalhar com um framework grande, você está lá sofrendo com o JDBC e você quer facilitar um pouquinho desse trabalho no seu projeto, você tem aqui a parte do Java Lite. Tá? Se a gente entrar aqui nele, a gente já tem uma introdução de 5 minutos. E qual que é a ideia, por exemplo, dessa parte do Java Lite? Ó, uma criação de tabela, certo? Então vamos supor que aqui você terá uma tabela no banco de dados. Você já tem uma tabela. Ó, um simples exemplo aqui, usaremos uma tabela de pessoas, tá? Criada.
Como que você ativa o JDBC do Javalite no teu projeto? Pela documentação aqui, ó, você vê que é muito simples, ó, tá? O modelo correspondente se parece com isso. Então, você tem uma tabela de pessoas e você cria uma classe de pessoas. Você cria uma classe de pessoas, tá? E para você ativar a parte de ORM do Javalite, você estende desse model para você poder ativar a parte de ORM. Então, você ativou a parte do JDBC, estendeu aqui a sua classe do model, aí você já consegue fazer operações, ó. Consulta onde o nome é igual a Joe, aí vai te trazer uma lista de pessoas, aqui você está pegando a pessoa da primeira posição da lista. Aqui você está buscando, ó, os nomes aqui, tá? Tá pegando aqui o objeto pessoa da primeira posição da lista, daqui de cima. Você está pegando o quê? O nome dessa pessoa, tá? E olha só que fácil, né? Vindo um pouquinho mais para baixo aqui. Então você tem vários tipos de consulta, ó. Passando direto, passando por parâmetro. Ó, 21, né, do 0 ao 21, limite de 10 aqui serve para você fazer paginação por dados, ó. Para você fazer uma alta performance dentro do teu sistema. Não interessa o framework, não interessa a linguagem, você tem que trabalhar com paginações de dados. Olha só que legal, ele já te traz isso também. É uma consulta, uma condição, então de 0 a 21 traz o limite de 10. Tá? E ordenado, olha só que simples, que fácil que é. Tá? Criando novos registros. Ó. Cria uma pessoa, seta os atributos e salva. Olha que legal. Existe uma outra versão também, onde você vai setando dessa forma e no final você salva. Aí tem um modelo mais curto ainda também, ó, com outro método, ó, que você pode passar os parâmetros aqui, né? E ele salvar também. Aí você tem a opção de atualizar um registro também. Tudo isso daqui, você pode ver que você tem a ideia do JPA colocado aqui dentro. É parecido com o que o JPA, o Spring Data faz, porém muito mais simples, sem ter o JPA aqui dentro, certo? Outra coisa, vamos ver aqui um pouquinho. E aqui atualizando, ó, o nome aqui no caso, está passando, atualizando desse para esse, tá? Aqui, onde atualiza Joe, que você faz uma atualização, set, onde é Joe, para esse valor aqui, exclui onde é Joe, tá? Exclui em cascata. Existem outros recursos aqui também, ó. Banco de dados exportados, lançamento. E como que você instala ele, ó. Basicamente você é uma dependência do Maven, onde você pega e baixa. Outras versões também. E tem uma parte aqui que eu tinha visto. Aqui é a documentação, ó. Aqui na documentação ele tinha uma parte aqui onde a gente fazia a conexão. Deixa eu ver se é esse get start aqui. Vamos ver. Aqui você coloca o meio. Aqui, ó. Poderia estar no começo, né? Mas está aqui nessa parte aqui, ó. Get start, tá bem aqui, ó. Você deve estar se perguntando como que você faz a conexão com o banco, né? Então, você tem as suas tabelas do banco já. Aí você coloca uma dependência do Maven, tá? Dependência do Maven. Estende as suas classes, cria as suas classes de acordo com a tabela, extende de model. E como que você ativa isso, tá? Simplesmente você tem um base.open, você coloca o drive do teu banco de dados, a URL, usuário e senha. Pronto. Isso daqui, no caso, você vai ter que startar ele, rodar esse código aqui em um ponto inicial do teu projeto, tá? Uma classe main, ou então todo projeto tem uma classe inicial que roda, que dá o start. Então você colocaria essa linha aqui no ponto inicial do teu projeto,
tá? Onde ele sobe. Se for um projeto web, você colocaria no filter onde ele sobe. No projeto Spring Boot, você teria dentro daquele main. E daí você já tem uns exemplos aqui para criar um novo, para atualizar, para buscar, para deletar todos, selecionar. Então, assim, essa aqui é a ideia do Javalite, tá? Tem outros, tá? Vamos aqui pro principal. Então, tem o quê? Tem a parte de JDBC, tem a parte de web também, aspectos, tá? Linguagem natural, migração de banco de dados, tá? Requisições assíncronas, compilador de CSS, pequena biblioteca do cliente HTTP, tá? No caso aqui para você fazer conexões em endpoint de REST API, olha só que fácil aqui, ó. Fazer um GET, fazer um POST, trazer um JSON, enviar um JSON, tá? Olha só que bacana, ó. Tá? Então a ideia dele é você ter o quê? Fazer operações que são comuns a qualquer sistema, tá? O que eu estou mostrando aqui, todo projeto faz isso a todo momento, tá? Salvar, atualizar, enviar dados para uma API, consultar, deletar. Então o Javalite ele tem essas bibliotecas bem enxutas para operações comuns do dia a dia em um projeto, sem precisar configurar um mundo de frameworks, né? Então é bem essa a ideia do Javalite. Se você quer conhecer um pouquinho mais do projeto, você tem aqui os códigos, você tem toda a documentação, tá? E aqui você pode ver os seus módulos e é bem facinho, tá? Bem facinho. DB Migrator aqui, ó, você entra dentro dele e você já tem aqui uma documentação, um exemplo, passo a passo, tá? Para você fazer assim uma tarefa bem específica. Não existem muitos recursos, tá? Coisas que o Javalite não faz, você vai precisar de frameworks ou então fazer na linguagem pura do Java, mas ele é um frameworkzinho muito legal. Se você tem um projeto hoje que não está usando o Spring Framework, não está usando um Java E, está usando só o Java puro ali, e você quer facilitar alguns processos dentro do teu projeto, você tem uma das opções aqui do Javalite, tá? Bem, se você chegou até aqui e você não conhece ainda a minha plataforma, tá? Eu queria que você se inscrevesse lá na minha plataforma de ensino e conhecesse um pouco dos treinamentos aqui em curso EAD. São mais de 2.000 aulas, mais de 200 módulos, mais de 15 cursos, tá? Para você aprender Java do zero, tem nível de júnior, pleno, sênior. Então se inscreve lá na minha plataforma e explora os treinamentos. Você pode entrar, explorar cada treinamento, ver a grade de aula para você se especializar. Então, e valeu!